chamado close-over, né? Então, meiose sem close-over. Sem o close-over quer dizer que não ocorreu close-over. Então, a gente vai entender um pouquinho disso aqui. Então, o que é esse close-over vindo do inglês para o português? É que ocorre permuta ou não permuta, né? No caso, sem close-over, porque não ocorreram permuta. Observe que nós estamos vendo aqui, né, a imagem de cromossomos, tá? Então, vocês podem ver que tem aqui, nessa imagem, uma cor azulzinho claro, digamos assim, meio um tomzinho de verde, e aqui é amarelo claro, né? Então, são para nós diferenciarmos. Por quê? Esse cromossomo aqui, vamos dizer que veio da origem do pai, e esse outro cromossomo, vamos dizer que veio da origem da mãe, ou vice-versa, sem problema nenhum. Lembrando que as nossas células diploide, elas são formadas pela junção de células haploides vindo da mãe e do pai. E aí, vocês estão vendo que tem essas letras aqui. Essas letras, elas são muito importantes, ela fala muita coisa com nós. Observe que nesse cromossomo do lado esquerdo da nossa tela, estão duas letras maiúsculas, a letra A e a letra B. E aqui as duas letras minúsculas, que é também A e B. A diferença é que uma é maiúscula e outra é minúscula. Então, eu sempre digo assim, na biologia, né, na química também, ocorrem grandes diferenças, tá? Um risco assim é totalmente diferente de um risco, né, na horizontal e vertical. Essas letras aqui, para que possa facilitar a nossa linguagem dentro da genética, a gente não vai estar falando A maiúsculo, B minúsculo, A minúsculo e B minúsculo. A gente vai falar no linguajar da seguinte maneira: Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Acredito que você já deve ter ouvido, né? Ouvido alguém falar assim. De repente, alguém da sua família estudando terceiro ano ou estudando faculdade com cursos afins em genética, conversando nessa linguagem, tá? Então, observe que, nesse primeiro momento aqui, ocorre o primeiro arranjamento da divisão celular, que é por meiose. Ocorre a duplicação do cromossomo. Olha que esse aqui só tem um, aqui já tem dois, tá vendo? Dois cromossomos duplicados. E aí, veja que na parte superior, os dois é azão, e na parte inferior, os dois também é bezão. Esse daqui só tem um, né? Aqui ele já está duplicado, na parte superior Azinho e na parte inferior Bzinho. Aí nesse momento aqui ocorre a primeira divisão celular chamada meiose, né? A primeira meiose ocorre aqui, separando-se um cromossomo, né? Um par de cromossomo para um lado e um par de cromossomo para outro. Observe que todos, né? Azão, azão e bezão, bezão veio para a esquerda e o azinho, azinho, bezinho, bezinho veio para a direita. Nesse exato momento aqui, vai ocorrer a segunda meiose, que é conhecido como meiose equitativa, né? A segunda meiose. Então, aqui na segunda meiose, vai separar essa célula ao meio, ficando um cromossomo para cada célula. Então, um cromossomo para cada célula aqui, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa, um cromossomo para cada célula. Então, aqui, nessa divisão celular aqui, então, o que acontece? A formação dos gametas, né? Então, vamos dizer que isso aqui foi formado um espermatozoide, esse aqui formado outro espermatozoide, né? Cada um aqui, um espermatozoide formado aqui, certo? E esses espermatozoides formados aqui, eles só têm a metade da característica genética da célula inicial, certo? Só tem a metade da característica da célula inicial. Veja que a célula aqui, a célula mãe, tinha dois cromossomos. Aí, como eu disse para vocês, um vindo da mãe e outro vindo do pai. Agora aqui, estão separados. Cada espermatozoide só carrega um, tá? E assim ocorre também na formação dos ovócitos, tá? Cada ovócito, né, também vai carregar a metade da característica genética para cada ovócito, certo? E aí, o que acontece? Numa fecundação, né, numa possível fecundação, quando um espermatozoide, né, fecunda um óvulo, aí ele
né, no caso da espécie humana, né, vamos estar falando de nós aqui, no caso da espécie humana, nós somos formados com 46 cromossomos. Então, nesse caso, são 23 cromossomos, né, vindo junto com o espermatozoide, e mais 23 cromossomos vindo com o óvulo. Aí, os dois se juntando, formando uma única célula, que é a célula ovo. Agora vai ser a célula ovo, né? Os dois juntos aqui, aí vai dar 46 cromossomos para a formação da espécie humana. Então, ocorreu a fecundação, formação do zigoto, certo? Então, vai formar, então, o zigoto aqui, tá? E a formação do zigoto, ele é diploide, ou seja, tem as duas características genéticas, vindo do pai e da mãe. Para os vegetais, ocorre também na mesma sequência, na mesma semelhança, tá? Não faz diferença. Aqui, pessoal, observe que agora estamos falando da meiose 2, né, o segundo caso, a meiose com o clociôvio, ocorrendo o clociôvio, ou seja, ocorrendo uma mistura, tá? Então, observe, são as mesmas informações que eu já expliquei anteriormente, tá? Então, aqui vou ser um pouquinho mais breve, porque não vou estar repetindo, tá? Então, as mesmas informações, azão, bezão, azinho, bezinho, então, um vindo do pai, outro da mãe, só que quando chega na multiplicação, né, dos cromossomos aqui, da primeira célula para o segundo momento aqui, ocorrendo a duplicação do cromossomo, observe que esse cromossomo aqui, ele passa a perninha para o lado de cá e esse cromossomo passa a perninha dele para o lado de cá. E aqui ocorre uma troca de informações genética nesse momento aqui, tá? Então, ocorre aqui uma troca de informação genética. Então, meio que dá uma misturada, digamos assim, né? Após disso, vai ocorrer, então, a primeira divisão celular, por meiose, é claro. E aí, nessa nova célula aqui, observe que agora eu não tenho o cromossomo todo ele com as letras maiúsculas, né? Eu até voltei aqui para frisar bem para vocês aqui, ó. Olha aqui nesse momento aqui, ó. Aqui nós temos o cromossomo azão, azão e bezão, bezão. Observe que aqui nós só tem azão, azão e bezão, bezinho. Veja que modificou. Aqui também pela mesma situação, tá vendo, ó? Aqui tem azinho, azinho e aqui tem bezão e bezinho. Tá vendo, ó? Então já não é igual a outra. A outra não, era tudo minúsculo aqui e tudo maiúsculo ali. Agora aqui já tem maiúsculo e minúsculo na mesma célula, então já se misturando um pouco mais. Aí ocorre novamente a divisão celular, né, meiose equitativa, né, nessas duas células aqui, e vai separar um cromossomo para cada célula. Observe que aqui, esse cromossomo tem azão e bezão, aqui tem azão e bezinho, aqui tem azinho e bezão, e aqui tem o azinho e bezinho. Ficou separado, né? E aí a mesma situação que eu expliquei para cada um de vocês agora há pouco. Então aqui forma um gameta, aqui também forma outro gameta, né? Digamos espermatozoide, ou então óvulo, tá? Que é a mesma semelhança também na formação do óvulo, né? Dos ovócitos. E aí, o que acontece? Observe bem, se tem, né, um óvulo com um cromossomo que ele seja bezão, e aí um espermatozoide chega e faz a fecundação, trazendo a característica de um cromossomo bezinho, aí vai formar então um cromossomo bezão, bezinho, no caso, né? Mas se de repente vem um óvulo carregando azinho, digamos assim, e aí vem um espermatozoide carregando o bezão, né, digamos assim, tá? Vai fazer a fecundação e o cromossomo vai ficar um pouco meio que misturado, certo? Então, para que a gente possa entender um pouquinho. Então, isso aqui é a divisão celular, meiose, quando ocorre o clociôvio. Dá uma misturada, não fica tudo separado, tá? Aqui, nessas duas imagens, um resumo, tá? Para que a gente possa ter uma visão bem legal da divisão mitose e também da divisão celular meiose. Na mitose, a célula-mãe 2N, na meiose também a célula-mãe 2N,
Lembrando que na meiose ocorre somente na formação dos gametas, das células sexuais, para reprodução. Mitose, ela ocorre nas células autossômicas, quer dizer, nas células que não são células gameta, reprodutora, né? São as células do nosso músculo, dos nossos ossos, dos nossos olhos, cabelo e assim sucessivamente. Aí ocorre a duplicação cromossômica nesse momento. Aqui também na meiose a mesma coisa, ocorre a duplicação cromossômica. Aí, nesse outro momento aqui, a célula 2N duplicado. Aqui também 2N duplicado. Aqui é que começa a fazer a diferença. A cariocinese aqui é única. Essa cariocinese é a divisão do núcleo da célula, só é uma vez, tá? E aqui na meiose, essa cariocinese, ela é dupla. A divisão celular ocorre 2 vezes, como eu mostrei nos desenhos anteriores para vocês. E aí, a mitose, como ela é única, ocorre a formação de 2 novas células filhas, 2N, semelhante à célula-mãe. Na meiose, como a cariocinese, né, ocorre 2 vezes, o núcleo se divide 2 vezes, aí ocorre a formação de 4 novas células, mas todas elas N, ou seja, haploide, com a metade da carga genética da célula-mãe. Nós vamos falar um pouquinho de cromossomos, tá? Entender o que é cromossomo. Cromossomos é uma estrutura encontrada dentro do núcleo das células, tá? Onde que cada cromossomo abriga vários genes, tá? Então, como está em destaque aqui para vocês, tá? Genes é uma parte do cromossomo, tá? O cromossomo ele é uma unidade maior e genes é uma unidade menor. Vocês poderão observar que algumas pessoas fazem a pronúncia de genes, como está escrito aqui, e outras só faz a pronúncia de gens, como se não tivesse o E. As 2 pronúncias estão corretas. E a palavra genes, né, lembra de algo bastante importante, né? Por exemplo, na Bíblia, o primeiro livro que tem na Bíblia é Gênesis. Então, a palavra gens, ela vem do latim, que significa o primeiro, significa o início, né? O livro de Gênesis, na Bíblia, explica o quê? Explica o início da formação do mundo, o início da formação dos seres vivos, né? Dos humanos, segundo a palavra, né? Da teologia. Então, Gênesis, ela vem do início. Então, eu vou tentar ser bastante objetivo aqui para vocês. Então, para que nós possamos entender aqui com mais facilidade, aí eu tenho esse exemplo aqui que eu acho que vai ajudar muito vocês. Imagine um armário de gaveta que costuma ter, né, no nosso colégio mesmo, lá na secretaria, tem um armário de gaveta, né, aonde que tem várias gavetas nesse armário, tá? Então, fica bem facinho da gente entender aqui. Vamos dizer que o armário em si, ele é o cromossomo, tá? Ele é o cromossomo. Então, o armário todo seria o cromossomo. E cada gavetinha dessa daqui, tá? Cada gavetinha dessa aqui vai ser considerada como um genes, ou o genes, como eu falei ainda agora há pouco para vocês, né? Então, vai ser um genes. Tá? Então, o cromossomo, ele é uma unidade grande dentro da genética. O genes já é uma unidade pequena que está junto, né, anexado no cromossomo. E aí, veja só, vamos dizer que esse armário aqui seja da turma especificamente do 3º ano A. Então, se é da 3º ano A, eu não vou encontrar informações aqui do 3º ano B. Porque dentro dessas gavetas aqui, vai as pastas da documentação de alunos que pertencem à turma do 3º ano A. E aí, cada pastinha, né, vamos dizer assim, cada pastinha dentro dessa gaveta aqui é o DNA, tá? Então, cada pastinha dessa aqui vai corresponder ao DNA, porque o DNA é o código genético, né, específico
de uma determinada característica, tá? Então, o cromossomo, ele é essa unidade maior, os genes, essa unidade menor que está aqui, e dentro dos genes está o DNA, guardando as informações, as características peculiares, né, daquela célula ali, tá? É assim que funciona. Aí veja só, a parte do cromossomo onde os genes se encontra é o locus gênicus, tá? Então, aqui é o locus gênicus, né? Digamos aí para um genes que seja Bzão. Aqui vai ser um locus gênicus, digamos aí para o genes que seja Azinho. Então, essa parte aqui do cromossomo é conhecido como locus gênico, né? Que é onde que se encontram os genes ali, tá? Os genes abrigam o DNA, que codifica a característica do ser vivo, que eu já expliquei no meu desenho aqui. Vamos entender o que é cromossomos homólogos, né? Genes alelos. Essa palavra aqui, homo, né? Homo, vem do latim, que quer significar igual. Homo quer dizer igual, né? Vocês lembram que vocês estudaram o ano passado em química, soluções homogêneas, heterogêneas, né? Soluções homogêneas, aquela que se mistura tudo. Então, homo, que fica igual, tá? E hétero quer dizer diferente. Mas vamos falar de cromossomos homólogos. Então, homólogos são cromossomos de origem iguais, tá? E os genes alelo. Alelo quer dizer um do ladinho do outro, tá? Alelo quer dizer um do ladinho do outro. Então, isso que quer dizer alelo. Então, são genes com as mesmas características. Porém, veja só, sendo um do pai e o outro da mãe. Então, vamos dizer assim, se é um gene que vem do pai, para codificar a cor do cabelo, os genes que vem da mãe, também codificando a cor do cabelo, vai se emparelhar um do ladinho do outro, vão se tornar homólogos e vão ser alelos. Por quê? Porque ele vai conferir para a mesma característica. Se ele está trazendo informações para a cor do cabelo, o outro também está. Um vindo do pai e outro da mãe. Se for para a cor dos olhos, a mesma coisa, a cor da pele e assim sucessivamente. Agora vamos falar de cromossomos heterólogos. O cromossomo heterólogos são cromossomos diferentes, porque hétero quer dizer diferentes, tá? Então, diferentes aqui para o heterólogo. Então, hétero quer dizer diferente. Tá? Aí veja só, eles não são homólogos, então eles não se emparelham um com o outro, tá? Por quê? Um é vindo do pai, vamos dizer assim, que um vem do pai, certo? O outro vem da mãe, só que daí, o que acontece? Um é para a cor do cabelo e outro é para a cor dos olhos. Veja que eu coloquei esse ponto um pouquinho mais alto e esse ponto um pouquinho mais baixo. Então, eles não vão se homologar, não vai entrar em sintonia um com o outro, tá? Então, o que acontece? Eles são heterólogos, são diferentes, né? E vai procurar o seu par lá para poder fazer as combinações. Genes que não possuem correspondência das características entre si são os heterólogos, né? Não homólogos. Então, observando aqui, ó, esses aqui são cromossomos homólogos, porque, ó, tem a mesma semelhança entre si. Ah, mas esse aqui é um pouquinho maior e esse é um pouquinho menor. Só lembrando que um é vindo do pai e o outro é vindo da mãe. Mas as características dele é a mesma. Ou seja, se é para a cor dos olhos, os dois, né? Agora, esse daqui com esse daqui é totalmente diferente, tá vendo? Ó? Então já são cromossomos heterólogos. Porque esse aqui tem uma recurva no braço dele e esse aqui não tem essa recurva, né? É direto. Então, esse com esse são homólogos, mas esse com aquele, heterólogos, tá? Que fique bem claro para nós aí. E aí, pessoal, então fizemos aqui um estudo, né, da introdução das características, né, para o estudo de genética, e um grande cientista respeitado e renomado dentro da genética é Gregor Mendel. Ele é considerado o pai da genética moderna. Ele desenvolveu
os seus trabalhos, as suas pesquisas com ervilhas, como vocês já viram no material, né, que eu postei na sala virtual, e na abertura dessa aula aqui, vocês viram também, né, um desenho lá, ele sentado, anotando e observando as ervilhas. Então, ele fez uma observação sobre isso. Mendel, ele não estudou biologia, ele não foi biólogo de formação, ele foi biólogo de pesquisa, pesquisador. A formação dele foi matemática, ele se formou em matemática, né, e também em física. Ele nasceu de família de agricultores, então ele conhecia bem a produção da agricultura, tá? E aí, quando ele terminou o ensino médio dele, que ele precisava estudar a faculdade, os pais não tinham condições de pagar a faculdade para ele. A única saída que ele viu foi ir para o mosteiro, se tornar monge. Por quê? Ele se tornando monge, o mosteiro pagaria, financiaria o estudo para ele. Só que ele, sendo monge, não podia namorar, não podia casar, tinha que abandonar a família, entre aspas, né, deixar a família e viver a vida de mosteiro em oração, né, como rege a regra, mas ele tinha como objetivo estudar. Então ele fez isso. Então ele deixou da vida mundana dele para dedicar ao estudo. Então ele é um grande aliado, né, e um grande cientista com base da genética.